E se eu te contasse que tem um artista que ele só desenha tênis? Mas tipo, não é qualquer tênis, são tênis insanamente fodas. E é justamente sobre esse artista que eu vou estar conversando com vocês no vídeo de hoje. Eu quero te mostrar quem que é esta criatura e o que nós podemos aprender com os seus belíssimos tênis. E antes da gente passar propriamente pro vídeo, eu gostaria de te dizer que se você quiser aprender a fazer boas artes, eu tenho um curso especializado nos fundamentos da pintura digital que você pode conhecer tanto com o QR Code na tela ou com o primeiro link na descrição. Muito obrigado e agora sim, bora dar uma olhada nesse artista. Mas quem que é este elemento? Bom, o nome desse artista em questão é Mo Xuanzeng. Posso ter pronunciado o nome dele errado, mas ele é um artista de Baotou, que é uma cidade que, pelo que eu vi, fica na China. Mas atualmente ele não mora na China, ele mora em Los Angeles. Isso porque ele é um concept artist que atua na indústria de games lá em Los Angeles, já trabalhou com a Tencent, já trabalhou fazendo skins para Riot Games com Wild Rift, já fez até mesmo skins para o Overwatch. Então, em outras palavras, ele é um excelente concept artist, ele tem uma criatividade que é realmente muito insana. E não à toa que esses tênis, que hoje em dia é a maior pira deles, são incríveis, porque ele tem essa bagagem técnica que ajuda ele a criar esses tenãos insanos de furry, que é super bizarro, mas ao mesmo tempo é muito louco. Mas isso daí foi algo que me chamou muita atenção, sabe? Porque eu conheci ele por esses tênis, foi a coisa que mais aparecia no meu feed. E quando eu descobri que ele tinha esse background, as coisas elas começaram a se conectar bastante. Porque quando um artista ele é muito bom, ele normalmente já passou por essas outras empresas, e foi justamente o caso do Mo Xuanzeng. Ele já era um concept artist bem renomado antes mesmo de ficar super popular fazendo esses experimentos de tênis. E isso foi também uma das coisas que me chamou muita atenção, porque suas artes do começo, elas eram muito diferentes das artes que ele faz hoje em dia, que é o que eu quero comentar com vocês agora. As artes de Mo Xuanzeng começaram sendo concept arts mais gerais, e eu fiquei bem impressionado, porque quando eu comecei a scrollar ali pra baixo as artes dele, e eu comecei ali a sair um pouco dos tênis, eu vi que ele faz de tudo um pouco, não só em termos de ideias, né, porque ele já fez algumas aeronaves, ele já desenhou bastante personagens, seja esses personagens mais antropomórficos, né, vulgo furries, sejam personagens mais humanos e realistas. Isso daí foi algo que me chocou bastante. Eu não esperava ver no portfólio de artes que esse artista já produziu artes que fossem tão discrepantes em termos de ideias. E não só essas ideias eram todas diferentes umas das outras, como também a maneira como ele fazia o render também mudou bastante. Ele experimentou muitos renders diferentes. Ele já chegou a fazer desde esses renders que são um pouco mais cartunescos, mais semi-realistas, algo bem Overwatch, Wild Rift mesmo, como ele também já chegou a fazer coisas super realistas e que parecem ser até de um outro nicho, sabe? Um nicho meio Warframe, que é algo bem tecnológico e realista, algo mais dark até de certa forma. É um contraste bem engraçado se a gente levar em consideração o que ele faz hoje em dia, qual que é o estilo que hoje em dia ele mais pinta. E isso daí é um traço que eu acho bem engraçado, que acontece em alguns artistas diferentes também que eu já vi nessa vida. Tem artistas que eles exploram muitos estilos diferentes até eles encontrarem um que eles mais se identificam. Essa jornada de encontrar um estilo artístico para alguns artistas pode ser super fácil e intuitivo, onde desde o começo eles fazem o mesmo estilinho de sempre, mas para outros artistas, que eu juro
julgo que foi o que aconteceu com Mo Xuanzeng, não é bem assim. Você precisa passar por várias e várias descobertas diferentes até você realmente se encontrar em um nicho onde você decide ficar por ali mesmo, né? Você fica confortável, mas para isso você precisa passar por toda essa barreira de descoberta nova. Mas independentemente de estilo, algo é certo. Desde o começo, ele é fascinado por criar coisas, criar conceitos diferentes. Isso daí é algo que tá persistente desde o comecinho de sua jornada ali, né? Dá pra ver que o negócio dele é a criação, é a ideia, né? Tanto que desde essas primeiras artes, independentemente do render, o que ele tá sempre fazendo é criando novos personagens, novos conceitos de arma, elaborando ali roupas diferentes. E é bem interessante, porque ilustração em si, algo mais pintura mesmo, ele não costuma fazer tanto assim. E observando mais a fundo, eu acho que realmente a vocação desse artista foi criar coisas. Não à toa que hoje em dia ele faz esses tênis que são absurdamente criativos, né? São anos e anos elaborando personagens, conceitos diferentes, experimentando, vendo o que funciona ou não dentro de um design, para hoje ter essa liberdade criativa de poder criar tudo quanto é tipo de tênis diferente. Isso que eu acho que é o mais curioso de tudo, né? Por que ele parou nos tênis? Tipo, what the fuck, mano? Ele chegou a fazer tantas coisas diferentes, tantos personagens, mas ele realmente ficou ali nas roupas meio furries. E isso daí é muito maneiro, sabe? É uma das coisas que dentro da arte mais me fascina. Você encontra tudo quanto é tipo de artista que é especializado em coisas diferentes. Porque imagino eu que esse seja a pira desse artista em específico, né? Criar roupas, criar tênis, criar luvas. E não à toa que ficam insanamente boas os resultados, né? Eu realmente acho que isso é a paixão desse artista. E agora que a gente chegou na cereja do bolo, bora dar uma olhada para ver o que a gente pode tirar de aprendizado com esses tênis fodas que ele faz. Uma coisa que eu percebi olhando vários desses tênis, ele normalmente tem um tópico em específico. Normalmente não é só tipo o tênis bonito azul. Às vezes ele coloca alguns temas, né, do tipo o tênis de alface, o que é muito insano se você for parar pra pensar, né, nesse tópico de tênis de alface. Ou então tênis de goma de mascar. Isso daí é um cacuete que eu acho muito bom se você tá querendo criar alguma coisa nova, né? Ter uma ideia de concept para algum personagem, ou seja lá o que você tá querendo criar, né? Pega um tópico dentro desse tópico, né? Não é só um tênis, mas é também um tênis de goma. É meio que você misturando dois conceitos para você ali ter umas limitações que vão te gerar alguns resultados super criativos no final. Isso daí também é algo que me ajuda bastante para fazer os meus concepts. E eu sinto que esse artista ele faz muito disso. Ele pega vários desses conceitos e elabora em cima deles e acaba com resultados muito bacanas. Alguns desses tênis que ele faz são commissions, então eu sinto que ele não tem essa liberdade criativa para todos os tênis, né? Eu imagino que em vários deles ele vai ficar ali preso com o que o cliente dele vai querer com que ele construa, mas mesmo assim é interessante ver que ele tá sempre explorando esses temas, né? E outra coisa que também me chama muita atenção é que além da complexidade que existe dentro de cada um desses concepts de tênis, ele se mantém com uma paleta de cores super reduzida. Normalmente ele utiliza ali uma Mother Color, que é meio que uma cor que vai para a peça inteira, né? Como por exemplo, sei lá, um tênis que ele é somente verde. E normalmente ele nem vai para muito além disso, né? Pelo que eu pude perceber na maioria desses designs, no caso de ser um verde, por exemplo, é um verde e cores neutras como preto e branco, né? Que são cores que não são exatamente cores, né? Não tem o croma ali. Isso faz com que o design ele pareça muito mais coeso. É uma estratégia que eu não só vejo dentro do universo de concepts, mas como eu também vejo aqui no nosso mundo real. A gente tem bastante roupas que são pretas e brancas, e é justamente por isso, porque são cores neutras que casam bem com qualquer outra cor que você queira colocar. Mas com o
desse artista ele coloca mais de uma cor presente ali, que não seja uma cor neutra, né? Eu vejo que ele coloca de maneira bem pontual. Ele não coloca a torta e a direita, tudo quanto é tipo de croma diferente. Na verdade, ele escolhe muito bem os lugares que ele quer colocar cores diferentes. E eu imagino que seja justamente para isso, né? Para não criar um contraste que seja absurdamente chamativo. Porque os tênis em si, eles já são super carregados de detalhes, né? E se você tiver muitas cores acontecendo, você vai ter mais chance ainda de se ferrar ali pra frente, né? E além dessas cores, que são bem reduzidas, mas que elas são muito bem colocadas, a gente tem detalhes, que eu acho que é onde esse artista mais brilha. Esse cara, ele coloca uma riqueza de detalhes tão grande em cada um dos tênis, que eu não me surpreenderia dessa ser a maior parte do tempo que ele gasta ali fazendo dentro das suas ilustrações, né? Pensando nesses detalhes, pensando no funcionamento de cada uma dessas peças que estão dentro do tênis. E fica super insano. Tem alguns tênis, por exemplo, que ele pega esse motif, né? Essa estrutura mais espinhosa e ele coloca esses espinhos ao redor de todo o seu tênis, fazendo assim com que o tênis ele tenha essa pegada de espinhos. Mas ele coloca em lugares bem pontuais, ele não faz isso na peça toda, porque senão a peça ela vai ficar super carregada. E é interessante da gente perceber também como ele distribui o tamanho desses elementos da peça, né? Nesse exemplo do espinho, existem espinhos que são maiores, que são poucos inclusive, né? Mas a maioria deles são pequenos e eles são espalhados em lugares estratégicos, criando meio que um ritmo entre esses outros espinhos. É bem interessante da gente realmente observar aonde ele coloca cada um desses detalhes, né? E não é só na parte de cima que ele coloca vários detalhes, é bacana de ver que ele realmente é atencioso com todos os lugares, e ele pensa também na parte inferior do tênis. Em vários desses tênis que eu pude observar, tem essas patinhas almofadadas que ficam ali embaixo do tênis, né? Meio que como sendo ali uma almofadinha mesmo, né? Que alguns tênis têm, tipo um Air Max, que eu não tenho certeza pra que serve, mas eu acho que é mais pra conforto. Mas isso daí é algo que também é interessante. Não é como se fosse as coisas aleatórias, sabe? Essas palminhas que ficam debaixo do tênis, elas realmente são críveis. A gente consegue acreditar, porque isso existe nos tênis convencionais. Mas aqui ele utiliza de uma maneira mais criativa, né? Não é somente pra ser ali aquele conforto que fica normalmente na parte traseira do tênis, mas sim também para ser algo mais bonito, mais estilizado ali. E é muito interessante de ver, né, porque ele não faz esses tênis sendo para humanos. Na maioria dos casos ele faz ali com o intuito de ser esses tênis mais furries, né, para esses animais que são meio humanos e tudo mais. E é muito bacana, né, porque alguns desses tênis eles têm ali vazões para que saiam as unhas, para que saia ali a partezinha do pé do bichinho, e ele faz isso pensando ainda no design do tênis. Cara, esse artista ele é realmente fantástico, né, quando se trata ali de construção de tênis, o que é super engraçado, porque é muito específico, mas fica tão bem, né, porque é um artista que com certeza já olhou muitos e muitos tênis, essa é a pira dele. Mas é isso, galera, eu espero que você tenha gostado dessa nossa análise do artista Mo Xuanzeng, e se você gostou desse vídeo aqui que você assistiu, já sabe, né, me retribua com o seu joinha, e vai lá também me seguir nas outras redes sociais, eu posto sempre minhas artes primeiros por lá, e você pode conhecer aqui na descrição. Obrigado por você ter assistido este vídeo diferente até o final, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!